Oi, gente, boa tarde. Chegou quarta-feira, dia do nosso podcast Fala Aí. E muito bacana quando a gente aproveita para conversar, né? Boa conversa faz tanta diferença. E quando essa boa conversa acontece com um amigo tão querido como é Alfredo Brelais, psicólogo. Amigo, bem-vindo aqui. Vamos tomar um cafezinho nessa tarde especial. Vamos lá, vamos tomar esse café. É um prazer estar com você mais uma vez aqui nesse lugar que eu já estive tantas vezes, né? E, na verdade, Conceição, quando eu estava a caminho desse lugar, eu ia pedir permissão para você para uns 30 segundos, só para fazer um agradecimento a uma pessoa muito importante na minha vida. Sério? Pode fazer, estamos aqui. O nome dessa pessoa é Conceição Sampaio. Ai, meu Deus. Eu te agradeço muito por mais de 10 anos de amizade e por acreditar em mim, né? Você abriu a porta da televisão para mim há mais de 10 anos. Não só da televisão, mas da rádio, também da entrevista pela internet, né? E sempre esteve na minha vida nos momentos especiais. Sempre estava ali, não só nos momentos bons, né? Mas até nos momentos difíceis. Muito obrigada. Sempre dando aquele apoio e eu te agradeço muito por isso. Hoje eu sou uma pessoa bastante conhecida por onde eu ando, para as cidades onde ando, as pessoas me conhecem, as pessoas falam comigo que eu não sei nem quem é. E pedem para tirar foto, e, né, um abraço. E eu sei por que essas pessoas, elas me conhecem, né? Que foi a oportunidade que você me deu, que me divulgou e me divulga, né? Aqui no nosso estado e outros estados também. Então, muito obrigado. Você é uma pessoa muito importante na minha vida. Ano que vem eu vou lançar um livro, eu falo de você lá. Ai, nem pedi tua permissão, mas você está lá no livro, né? Muito obrigada. E as pessoas me perguntam, você conversa com Conceição fora do tempo de política? Sim. Vocês interagem, né? Ou é só na época da política mesmo? Ele disse, você não sabe de nada. Nós somos amigos, nós trocamos mensagens, nós conversamos de vez em quando, né? Nós nos encontramos. E é um prazer encontrar com você hoje mais uma vez aqui. Gente, no Fala Aí. Já deu para ver que essa tarde vai ser com muitas emoções, né, gente? Muito obrigada. Eu sou muito grata a Deus por tudo e por todos. E a amizade, para mim, ela tem uma importância, um significado tão grande. Então, assim, a generosidade é tão grande que a gente só tem mesmo que agradecer. Muito obrigada. Mas, amigo querido, vamos falar sobre saúde mental. O doutor Alfredo é psicólogo. Quantas vezes a gente já deu a paradinha para bater um papo, para falar sobre o nosso dia a dia e para falar sobre a saúde mental também aqui do município de Manaus, do estado do Amazonas, do nosso país. Que, por sinal, em 2022, uma pesquisa que foi divulgada, ela trouxe uma informação ruim para o nosso país, colocando o Brasil e sendo o terceiro país com a pior saúde mental. Isso significa que falta investimento, que a gente precisa trazer para a visibilidade um tema que é tão importante. E essa divulgação é exatamente são dados, não é, de pesquisas realizadas e o IBGE sempre apontando, né, números da nossa população, mas números também que precisam representar indicadores para a construção da saúde pública do nosso país. E parece que muitas vezes alguns governantes não querem ouvir isso. Doutor Alfredo, o senhor como psicólogo, como é que analisa a posição que o nosso país hoje ocupa em relação à sua saúde mental? Bem, eu analiso com muita preocupação, porque você está certa no que você está falando. Infelizmente, o Brasil ele está sempre muito próximo do primeiro lugar, tratando-se sobre doença, né? Não só de doenças físicas, mas também das doenças mentais. E eu falava com você ainda há pouco sobre a preocupação que nós temos com relação à ansiedade, né? O Brasil, você falou, tratando-se de saúde mental de uma forma geral, né? Sim. O Brasil está em terceiro lugar, mas tratando-se de ansiedade, o Brasil está em primeiro lugar, né? É o país mais ansioso do mundo, é o país onde nós temos mais pessoas sofrendo de transtornos de ansiedade. Quando nós falamos sobre transtorno, já estamos falando sobre ansiedade patológica, sobre a doença. Porque a ansiedade... Então, transtorno é uma doença? Sim. Sim. Quando se fala sobre transtorno, já é falando sobre a doença, né? Então, o Brasil, ele, nessa questão da ansiedade, ele está no topo. É o país mais ansioso do mundo. Então, eu me preocupo muito, porque, Conceição, infelizmente,
a previsão é que aumente mais ainda, se não houver da parte das nossas autoridades um olhar mais especial sobre essa questão, como por exemplo, é muito importante que as nossas autoridades se preocupem em levar saúde mental nas escolas, por exemplo, as nossas crianças, né? Não só nas escolas, mas em outras instituições, mas como a escola agrega muitas crianças, muitos jovens, precisa ser tratada essa questão de saúde mental nas escolas, saúde mental nas igrejas, saúde mental em todas as outras entidades, precisa ser levado muito a sério para que esse número ele diminua, né? De terceiro, o Brasil vá caindo para quarto, para quinto, e fique lá embaixo, tratando-se de saúde mental, né? Nesse sentido, né? Da saúde mental negativa, né? Sim. Agora, doutor Alfredo, durante muito tempo a gente teve quase que medo ou preconceito de falar sobre a saúde mental. Porque quando a gente pensava num psiquiatra ou num psicólogo, de não, pera lá, não vou visitar esses profissionais porque estão achando o quê? Tá me chamando de maluca, de doida? Era exatamente essa leitura equivocada que a gente acabava fazendo. Só acha que isso mudou ou muita gente ainda está nessa direção? Melhorou um pouco, mas ainda é muito grande o número de pessoas que pensam dessa maneira, que o psiquiatra e o psicólogo são pessoas que cuidam de pessoas loucas, né? Sim. E não é isso, tá? O psicólogo, o psiquiatra são profissionais da saúde mental que trabalham na mente de qualquer pessoa. Não necessariamente a pessoa já precisa estar passando por um transtorno, uma doença. Não necessariamente, mas a pessoa pode procurar um profissional da saúde mental para prevenir, para que não chegue a essa condição de um transtorno mental. Então as pessoas precisam entender isso, que o psicólogo é um profissional que trata qualquer pessoa, independente da condição que essa pessoa esteja vivenciando. Agora, doutor Fredo, a gente já deixou ontem, né, gente, uma caixinha de perguntas, muita gente já entrou, fez perguntas, daqui a pouco a gente já vai começar a fazê-las. Agora, é muito importante, quando a gente fala da saúde mental, porque a gente, todos os dias, a gente fala, olha, todo mundo tem que procurar se exercitar, isso vai melhorar aí a sua qualidade de vida. A gente fala de problemas relacionados ao diabetes, enfim. Mas quando a gente fala da nossa mente, muitas vezes não é um tema que a gente entenda que ele é um tema extremamente importante, mas que a gente não vê na discussão. A gente toma um cafezinho, a gente fala, nossa, sabe, hoje tem muita gente tendo aí problemas cardíacos. Acontece no dia a dia situações específicas que a mente provoca. Vamos desmistificar um pouco, porque quando a gente fala, olha, sabe aquela pessoa está apaixonada pela outra, a gente faz um coraçãozinho, né? Quem que se apaixona? É o coração ou é a mente? Ok, eu converso muito com as pessoas sobre o coração, né? Eu digo que nós temos dois corações. Nós temos esse coração, que ele tem a função de bombear o sangue, né? Não é esse coração que se apaixona. A função desse coração é bombear o sangue para que o sangue circule no corpo. O coração que se apaixona é esse aqui, a mente, né? Então... A gente nem lembra, né? Muitas vezes não lembra. Esse o coração, tudo acontece aqui, né? A paixão, quando nós nos apaixonamos por alguém, é aqui que funciona, né? Aqui que tudo acontece. Tudo, por exemplo, a ocitocina, né? Que é um hormônio, que é chamado de hormônio do amor. Quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos com alguém que nós gostamos muito, né, que sentimos amor por aquela pessoa, o cérebro aqui ele vai liberar a ocitocina, que é esse hormônio conhecido de hormônio do amor, né? Então tudo funciona aqui, na mente, não aqui, né? Embora o símbolo do amor seja o coração, né? A gente faz o coraçãozinho. Sim. Em forma desse coração aqui do peito. Mas na verdade não é ele, é esse. Só que quando nós estamos apaixonados, ele responde aqui, por quê? O cérebro vai liberar alguns hormônios, e esses hormônios vão cair na corrente sanguínea e vai passar por ele. Aí ele acelera. Por isso que o coração acelera quando nós estamos perto de alguém que nós amamos, né? Dá aquela acelerada, aquele frio na barriga. Esse friozinho na barriga
o coração acelerando, isso acaba trazendo também ansiedade, né? Também. Em que momento a ansiedade é boa e em que momento ela se torna um perigo para a vida? É importante saber que ansiedade todos temos, né? Todo ser humano tem e ela é extremamente importante na vida das pessoas, né? Tem pessoas que chegam comigo no consultório e doutor, não quero mais ter ansiedade. Isso não é bem assim. Você precisa da ansiedade. O que você está querendo é estabilizar a sua ansiedade. Controlar essa ansiedade. Controlar, diminuir o pico. Isso tudo bem, né? Então, existe a ansiedade positiva e a negativa. Ansiedade, vou dar exemplo das duas para você. Ansiedade positiva, nós tínhamos que apresentar esse podcast hoje, né? Aí eu recebi o comunicado semana, alguns dias, né? A ansiedade positiva, ela vai falar para mim, olha, vai te preparar para que você consiga conversar sobre o tema de saúde mental. Ok, então ela vai me fazer ir lá pesquisar, lá no Google, pesquisar nos livros. Essa é a ansiedade positiva. Essa ansiedade positiva, ela não vai tirar meu sono, ela não vai me perturbar, ela não vai tirar o meu ar, né? Ela só vai me lembrar que eu tenho um compromisso com você, hoje tinha um compromisso com você. Ok, essa é a positiva. A negativa, usando o mesmo exemplo, ela ia o tempo todo me perturbar, e dizendo, olha, você tem que estar lá com a Conceição, mas ela ia falar comigo de uma forma muito ruim, ela ia acelerar muito meu coração, eu ia ficar sem ar, eu não ia dormir a noite passada, né? Sim. Eu não ia conseguir dormir, né? Eu ia sentir dor no meu peito, mãos dormentes. Então, isso já é o sinal de uma ansiedade quando ela está muito elevada. Essa é a negativa. É essa que nos preocupa mais. E o que a gente faz para controlar? Olha, eu costumo dizer aos meus pacientes que existem 3 remédios poderosos para ajudar a estabilizar a ansiedade. Quando eu falo remédio, entre aspas, aqui, que não é um remédio propriamente dito, né? É uma força de expressão que eu estou usando. Três coisas que nós precisamos fazer para ajudar a estabilizar a ansiedade. Primeiro, é aprender a respirar corretamente. Tá? Você precisa... Vamos aprender? Sim, com certeza. Quando uma pessoa está ansiosa, ela respira muito rápido. Assim. Essa é a respiração errada, que é a hiperventilação que nós chamamos. Essa respiração, ela não manda oxigênio para o cérebro na quantidade certa. Sim. Porque a respiração está errada. Aí o cérebro fica em pânico, porque não está chegando oxigênio para ele na medida certa. Na verdade, para o corpo todo, né? Bem, a pessoa, ela precisa aprender a respirar corretamente. A respiração correta é aquela respiração profunda, puxando o ar pelo nariz. Depois que os pulmões estão cheios, segura um pouco o ar nos pulmões, alguns segundos, para dar tempo do oxigênio cair na corrente sanguínea, né? Então, todo mundo fazendo, tá, gente? Você que está aí nos acompanhando aí pelas nossas plataformas digitais, todo mundo aprendendo a respirar, porque isso vai dar justamente. uma aliviada aí vai da mandar ansiedade. oxigênio para o cérebro. Então vamos lá. Respirando corretamente. Vamos lá. Já. Puxando o ar pelo nariz, lentamente. Já. Pode puxar. Vamos lá. Segura um pouco o ar nos pulmões. Agora libera pela boca. Lentamente também. Depois pelo nariz de novo. Vamos lá. Segura. Libera pela boca. Tá. Essa é a respiração correta, porque vai dar tempo dos teus pulmões pegarem o oxigênio que está nesse ar que você levou para dentro dele, vai dar tempo de cair, de ser absorvido esse oxigênio e vai cair na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea vai para o cérebro. Qualquer hora, qualquer momento. Não espera chegar a crise. Não espera chegar a crise para você respirar dessa maneira. Pode antecipar. Por exemplo, você tem uma prova para fazer no dia seguinte, você é uma pessoa muito ansiosa. Você fica exercitando essa respiração. Existe na internet, você pode pesquisar modelos de respiração para acalmar a ansiedade. Aí aparecem vídeos. E justamente assim, você vai ver bolinha enchendo e bolinha esvaziando. Sim. Bolinha enchendo, aí você vai acompanhando pela respiração, bolinha enchendo. Depois bolinha esvaziando. Né? Então você vai se sentir mais calmo. Porque faz uma repetição. Repete. Você faz isso aí uns 10, 15 minutos. Poxa, bacana, cada vez. Gente. É como se você estivesse tomando uma medicação. Sim. A segunda medicação que eu ensino muito para os meus
pacientes é a questão da meditação. Ela é extremamente importante. Bacana mesmo. Né? Porque, olha só, Conceição, o cérebro ele tem dificuldade de entender o que é ficção. Tudo para ele é real. Tudo para ele é real. Por exemplo, uma pessoa que está muito ansiosa, ela está preocupada com algo que nem aconteceu ainda. Mas por que fica preocupada? Porque o cérebro entende que já está acontecendo. Ela já vive as consequências de algo que nem o cérebro aconteceu. Entende que já está acontecendo. E ele começa a liberar os sintomas da ansiedade. Né? Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa aprender a meditar em coisas boas, pensar em coisas boas. Por exemplo, falo para os meus pacientes, me diz um lugar que você gosta muito de estar e você se sente bem. Pode ser um lugar que a pessoa já foi, pode ser um lugar que a pessoa nunca foi, mas que sabe que se já fosse... vai se projetar para aquele momento. Por exemplo, uma paciente chegou no consultório, eu perguntei para ela, para onde nós vamos hoje? Quando eu falo isso, para onde nós vamos hoje, é a meditação, né? A pessoa pode ir para o lugar que ela quiser, Conceição, através da meditação. Ela não precisa sair do lugar de onde ela está fisicamente, mas ela sai mentalmente, ela vai para onde ela quiser. Então eu quero aproveitar, antes do senhor falar a terceira dica, né? Sim. O terceiro remedinho, que não é remédio, mas é uma dica boa. Vamos falar da lei da atração, né? Porque o que o senhor está colocando é você atrair, através de uma boa meditação, do seu pensamento, justamente algo positivo. Não é? Ou algo negativo também. Sim. Depende muito do que você passa, o que passa na sua mente, passa no seu corpo, frase. Quando uma pessoa ela está muito ansiosa, é porque ela está fazendo uma meditação errada. Ela está pensando em algo ruim. Aí o cérebro acredita e libera os sintomas negativos. Só voltando àquela moça, quando eu perguntei para onde nós vamos hoje, ela disse, hoje eu quero ir para a Inglaterra. Qual cidade? Ela quer ir para Londres, na rua fulano de tal. Tá. Aí eu orientei, mandei ela fechar os olhos, se concentrar e tal. E comecei a mandar ela mentalizar a rua onde ela queria. Sentir o cheiro do ambiente, ver as árvores, tudo aquilo que ela já viu pela televisão, que dava prazer para ela. Eu pedia que ela fizesse a mentalização. Aí ela começava a mentalizar e depois começava a rir, ficar feliz. Porque o que acontece, Conceição? O cérebro acredita que a pessoa foi para aquele lugar. É isso? Não chega a ser uma hipnose, porque na hipnose a pessoa às vezes fica inconsciente. Não, a pessoa está completamente consciente. E dominando aquilo que dominando ela quer tudo. Viver. Ela consegue mudar de lugar mentalmente, sozinha, vai para onde ela quiser, para. Ela recebe os comandos, por exemplo, falo para a paciente, agora sente o cheiro das flores. Imagina o cheiro das flores. Ela começa a imaginar que está sentindo o cheiro das flores que tem naquela rua. Aí o cérebro acredita que está acontecendo mesmo. Aí ele libera os hormônios que ela precisa para o seu bem-estar. Né? Quando você fala sobre essa atração, de atrair coisas, é justamente isso. Você manda comando para o teu cérebro de coisas boas, positivas, e o que ele faz? Ele reage, porque ele acredita que aquilo está acontecendo. Porque, como eu falei para você, o cérebro ele tem dificuldade de entender o que é ficção. Para ele tudo é real. Mesmo não sendo real aquilo, mas ele vai acreditar que é real. Ele torna real. E ele libera os hormônios que a pessoa precisa para se sentir bem. Agora, esse olhar de você realmente mentalizar coisas positivas passa muito pela própria fé. Sim, também. O senhor entende dessa forma? Com certeza. Eu estava falando com alguém essa semana, falando sobre a meditação. A oração é uma meditação. É uma forma de você meditar. Porque você, quando está orando, você está falando com Deus. Né? Então, o teu cérebro, quando você está fazendo a tua oração e conversando com Deus, né, o que ele vai fazer? Ele vai se sentir bem, porque ele sabe que você acredita em Deus, que você tem fé em Deus e que você depende de Deus. Então, ele sabe que naquele momento você está conversando com alguém que você ama muito e que você tem uma admiração muito grande. Então, ele sabe que aquela oração, naquela oração você está falando com Deus e ele vai liberar o que você precisa para se sentir bem, paz, tranquilidade. É por isso que as pessoas, quando estão orando, elas se sentem bem. Então, a oração também é um tipo de meditação. Não? Bacana, né, gente? Vamos ao terceiro remedinho que o senhor ia... Terceiro remedinho é o exercício físico. Essa é a dica, a terceira dica. O exercício físico ele é extremamente importante. Conceição, uma pessoa só vai ter saúde mental quando ela tiver também saúde física. Existe uma influência muito grande entre a mente e o corpo, que algumas pessoas dizem que mente e o corpo é só uma coisa.
eu não vejo que é só uma coisa. Eu vejo que são duas áreas muito importantes, mas que elas andam ali muito unidas. É um casamento ali muito bem feito, entendeu? Porque quando, por exemplo, a pessoa não está bem mentalmente, isso vai refletir no corpo dela. Né? Quando o corpo não está bem, vai refletir na mente. Então, quando a pessoa ela se exercita, ela pratica a respiração corretamente. Quando ela também faz a meditação e quando ela se exercita, ela vai ficar muito bem. Então, quando a pessoa está se exercitando, ela está estimulando o seu cérebro a produzir os hormônios que ela precisa também para se sentir bem. Se ela tiver, por exemplo, muito ansiosa e ela for caminhar, ela não vai precisar de um ansiolítico, porque o cérebro vai liberar o hormônio que ela precisa para se sentir bem. Entendi. Se ela está sentindo uma dor de cabeça, pode ser que aquela dor passe quando ela estiver caminhando. Então, o exercício físico também é extremamente importante. Olha, gente, no ano passado, 2023, teve um aumento de 37% na compra do antidepressivo. Então, isso é a maior demonstração de uma sociedade adoecida, porque a pandemia de 2019, a Covid de 2019, nos deixou certamente doentes, não é, doutor Alfredo? E nós somos gratos porque nós estamos vivos aqui, graças a Deus por isso. Tivemos tantas pessoas que perderam suas vidas, mas nós vivemos no dia a dia um reflexo ou as consequências do trauma que todos nós ainda estamos carregando. E essa venda do antidepressivo é uma demonstração de forma muito objetiva, que nós precisamos realmente pensar na nossa saúde mental. Conceição, você lembra, na época da pandemia, nós dávamos entrevistas, né? Sim. E nós falamos sobre uma onda que chegaria e alcançaria e alcançar a população brasileira, não só a brasileira, mas de uma forma geral, mundial, né? Que era a onda da saúde mental que seria potencializada. Não sei se você lembra que nós tratamos isso, né? Falavam sobre a onda, segunda onda, terceira onda, né? da Covid. Isso alertou muito que a gente aí nós falamos que nós tínhamos uma próxima onda, que essa onda seria dentro da questão mental. Justamente. Então, nós falamos isso já há alguns anos. Sim. Então, nós estamos vivenciando hoje aquilo que nós estávamos prevendo, sabíamos que ia acontecer. Porque a pandemia, ela foi muito traumática, como você falou sobre trauma. Né? Muitas pessoas foram traumatizadas na pandemia e pessoas que já tinham traumas, esses traumas foram potencializados. Né? Então, aumentou muito mais a saúde mental no Brasil depois da pandemia, no período da pandemia e pós-pandemia. Né? Então, existem pessoas que hoje estão no consultório de psicologia se tratando de traumas que desenvolveram na pandemia, como, por exemplo, quando nós vimos pela televisão a falta de oxigênio. As pessoas ficavam vendo pela televisão, pessoas passando mal, a pessoa morreu por falta de ar, não sei o que, está entubado. Só da pessoa ouvir e ver aquilo, ela foi traumatizando. Então, existem pessoas hoje com ansiedade e com falta de ar. Só em pensar Só de pensar. Ela via as pessoas tendo falta de ar, né, na televisão e ela consegue hoje, infelizmente, repetir aquele mesmo comportamento de uma outra pessoa porque ela ficava vivenciando. Né? Então, existem muitas pessoas no consultório hoje tratando de traumas que foram desenvolvidos na pandemia. Né? Ok, a gente vai abrir agora a nossa caixinha de perguntas que a gente deixou ontem lá no Instagram, melhor aqui no Instagram, não é, gente? E a gente vai abrir nesse momento para que o Dr. Alfredo Bregais possa responder. Vamos lá. Lara Vasconcelos, São José. Lara, tudo bom? A Lara pergunta como diferenciar tristeza de depressão. Tem diferença ou é tudo igual? Olha, não. É claro que existe, né? Tristeza é uma emoção. Depressão não é uma emoção. Depressão é uma doença. Sim. Tá? Tristeza é uma emoção que todo mundo tem. Tô alegre, eu tô triste. E ela é importante. Eu não quero que as pessoas vejam as emoções negativas como algo sempre muito ruim. Elas também têm sua importância. Mas a tristeza é algo que tem todas as pessoas. Agora, a depressão, não. A depressão já é um transtorno mental grave, é uma das doenças mentais que mais nos preocupa, porque ela agrega muitas emoções negativas e ela pega essas emoções negativas e potencializa. E a tristeza, ela pega a tristeza e faz com que aquela tristeza, só para você ter uma ideia, e fique muito mais potencializada. A tristeza,
quando ela está patológica, que a pessoa que sente essa tristeza não é a mesma tristeza que você sente ou eu sinto quando acontece alguma coisa ruim com a gente. É de uma forma completamente diferente, é absurda, é super potencializada. É por isso que algumas pessoas, elas acabam tirando a própria vida, por não suportar essa tristeza potencializada. E eu acho importante só falar isso, porque nós estamos no Setembro Amarelo. E justamente. Então, uma data extremamente importante para a gente trazer para a discussão, colocar em pauta mesmo, né? A gente precisa, e até falar aqui, gente, nós precisamos que temas como esse abordado pelo senhor, do perigo que é a gente não observar a depressão e a gente ver as consequências, não é? E trazer para uma discussão com os jovens, nas igrejas, na vizinhança, de um modo geral. Como o senhor olha, porque assim, a gente simboliza, né? Simboliza dezembro, quando vai falar sobre AIDS, a gente simboliza outubro, quando vai falar do câncer que as mulheres ainda enfrentam de mama, o novembro azul para os homens. Em setembro a gente trouxe para a visibilidade a questão da doença mental, da saúde mental, mas o suicídio. Pautando o suicídio, né? Como é que a psicologia vê isso? Nós precisamos abordar essa temática, não só em setembro. Claro que setembro é um mês simbólico, onde nós trabalhamos muito mais, mas todos os meses nós estamos trabalhando essa temática, porque o suicídio, infelizmente, é algo muito comum no Brasil. A cada 45 minutos uma pessoa tira a vida aqui no Brasil, isso só que é registrado, só que a gente fica sabendo, né? Então, no tempo que nós estamos aqui, nesse podcast, tem alguém já cometendo um suicídio, infelizmente. Então, é algo que a gente precisa tratar. Os pais têm que olhar melhor os seus filhos? Com certeza, né? E os filhos dos pais também, não é? Né? Porque, de um modo geral... Porque, Conceição, todo comportamento é motivado por algo. Então, uma pessoa que está, por exemplo, com depressão, o comportamento dela não vai ser Quais são os sinais, os sintomas de uma pessoa que está entrando em depressão? Olha, o sintoma mais clássico e mais comum na depressão é a pessoa, ela perde o ânimo por tudo. Perdeu a graça, perdeu o sentido, perdeu o propósito. A pessoa não sabe mais para que existe. Ela não consegue mais se ver como alguém útil, ela se vê como uma pessoa inútil. Então, esse é um dos comportamentos mais comuns na depressão. A pessoa perde a graça por tudo, né? A depressão faz com que a pessoa, que era uma pessoa sonhadora, cheia de sonhos, de projetos, perca a graça por tudo isso, que não sonhe mais, que não tenha mais alegria. Existem pessoas que antes eram vaidosas, que se arrumavam, passavam batom, arrumavam o cabelo, tomavam banho todos os dias. Não faz mais isso. Vive em cima de uma cama, não quer mais levantar, e se alguém não for lá e agarrar a pessoa, às vezes, à força, levar para dentro de um banheiro, ela não vai tomar um banho, ela não vai trocar de roupa, o quarto dela fica fedido, porque ela não troca mais o lençol, não troca mais a fronha. Quando ela come dentro do quarto e deixa o resto de comida lá para dentro do quarto, os insetos vão entrando. Então, é mais ou menos assim, só para você entender como é a vida de uma pessoa que tem depressão. Agora, doutor Alfredo, a gente tem um país onde mais de 40 mil pessoas são centenárias. Então, o Brasil está envelhecendo, os dados do IBGE, os dados, gente, se você olhar o censo lá de 2010, porque nós temos um censo decenal, e esse último agora, que foi feito em 2022, porque em 2020 nós estávamos em pandemia, esses dados eles são concretos, não é? Nós estamos num país já envelhecendo, a nossa pirâmide etária ela está sendo modificada, muito mais pessoas daqui a uma década acima de 60 do que abaixo dos 15 anos. Porém, se a gente for olhar as pessoas que conseguem se aposentar, é uma minoria. É uma minoria. Então, ou a gente constrói, a partir dos dados que são indicadores trazidos por um instituto que vai às ruas e busca esse entendimento de como está a nossa população, ou os governos entendem esses números e aprendem a ler esse número, ou a gente nunca vai ter políticas realmente que demonstrem, não é, a inclusão da nossa população de uma forma mais eficiente. Sim. Minha pergunta para o senhor é, uma pessoa que chega já à terceira idade, não tem aposentadoria, precisa correr em busca de um benefício social, que não é um favor, é um direito, porque a Constituição assim determina, mas como que essa pessoa
consegue não adoecer a sua mente diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos? Conceição, infelizmente, a depressão é um transtorno muito comum em pessoas idosas. Você encontra muitas pessoas idosas com depressão. Antes de eu vir aqui para o podcast, eu estava conversando com uma senhora, já idosa, com depressão, chorando lá, falando que não tem mais prazer na vida e tal. Então, são muitas as razões que podem levar um idoso à depressão. Né? Muitas as razões, a gente precisa analisar. E justamente isso que você está falando, né? A pessoa chega à terceira idade, na época da aposentadoria, é um protocolo, é uma dificuldade, né? Tudo. É uma burocracia, na verdade, muito difícil para que a pessoa consiga uma aposentadoria, né? Então isso vai pesando muito, isso vai adoecendo. É como se fosse, por exemplo, Conceição, cada dia que a pessoa está lutando por uma aposentadoria e não consegue, é como se fosse uma gotinha de pingando. Pum, pum. Vai chegar, uma hora o balde vai transbordar. Né? Então são muitas outras coisas. A pessoa também, por exemplo, uma pessoa com 65 anos, 70 anos, não consegue emprego. Né? As pessoas não se sentem mais produtivas. Tem pessoas que querem trabalhar. Tem pessoas que chegam a 60 anos e não querem mais, tudo bem. Mas tem pessoas que querem. Mas quem vai dar um emprego para uma pessoa idosa? Né? Sem falar de que quando a pessoa é muito jovem não consegue porque não tem experiência. Não tem experiência. Como se não tivesse a primeira chance, a oportunidade de ter essa experiência. E quando passa dos 40 também já não consegue mais. Não é um absurdo. Vamos para mais uma pergunta? Lá. Vamos aqui para mais uma pergunta. Nossa caixinha que a gente deixou ontem aqui no Instagram, né, gente? A Maria Silva do Coroado: sinto muita tristeza e eu sei que preciso de ajuda, mas não sei como pedir, como devo fazer. Às vezes a gente está com um problema, mas tem assim um pouco de vergonha, né? De receio de dividir, de partilhar. Bom, vamos começar pelo final da pergunta dela, como devo fazer, né? Bom, essa pessoa, ele deve estar nos ouvindo agora. Sim, Maria Silva. Ela precisa procurar um psicólogo. Porque o psicólogo, ele vai identificar a causa dessa tristeza, se é depressão ou não, se é por uma outra razão. Vou dar um exemplo para você. Eu não sei quantos anos tem essa pessoa, né? Mas é muito comum você ver a tristeza em mulheres a partir de 40 anos. Né? Por quê? Porque o corpo vai envelhecendo. Isso não é só a mulher, o homem também. Sim. As glândulas que produzem os hormônios vão começando a diminuir a produção desses hormônios. E os hormônios, eles têm uma influência muito grande no comportamento da pessoa, no humor da pessoa. Então, a mulher chega lá pelos 40 e pouco, às vezes até antes de 40, e essas glândulas começam a diminuir a produção dos hormônios, e a tristeza vai aparecer. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo aqui fazer uma pergunta para o Dr. Alfredo Brelas. Carla Lira, de Petrópolis: o que fazer para controlar a minha ansiedade? Geladeira não. Não. Nem as unhas, não é, doutor? Pois é. Né? Quando Geladeira você fala não sobre a geladeira, nem as unhas. Não. Na verdade, ela vai potencializar. Uma pessoa que fica atacando a sua geladeira quando está com ansiedade, a ansiedade vai fazer com que ela ataque muitas vezes. Frequente muito a geladeira dela, né? Bem, então o que fazer? Lembra quando eu falei sobre as 3 dicas, os 3 remédios? Isso ajuda muito a controlar a ansiedade, a respiração, tá? A meditação e o exercício físico. Se essa pessoa praticar isso, que está nos vendo agora, vai ter uma ansiedade estabilizada. Oba! Vamos para o mito e verdade. O que é Vamos mito e o que é verdade? Vamos ver aqui. Então já a gente vê. Mito ou verdade? Pânico e medo. O que são? São as mesmas coisas ou não? Não necessariamente. Mas o medo está no pânico. O medo é uma ansiedade. O medo é uma emoção que todos temos, né? O problema é que quando a ansiedade da pessoa ficar patológica, ela pode levar para síndrome do pânico. Aí esse medo, ele vai ser um dos sintomas do pânico. E esse medo, ele será super potencializado. Uma pessoa que quando ela estava saudável sentia medo, ok, é uma coisa. Mas quando a ansiedade dela está patológica, ela sente, o medo é de uma forma absurda. É uma forma absurda. Então, pânico é uma coisa, pânico já é a doença, né? Síndrome do pânico, por exemplo, e o medo é uma emoção. Mas o medo estará no pânico também.
quando acontecer. Agora, doutor Alfredo, vamos, assim, tem muita gente acompanhando pelas redes sociais, pessoas aqui em Manaus, pessoas do interior, pessoas fora aqui também do nosso estado. E hoje, o calor está absurdo. Gente, meu Deus, é incrível como nós estamos chegando a um momento que parece que tudo vai implodir. Então, assim, como que a gente pode controlar a nossa ansiedade diante de tanto calor? Né? O trânsito completamente pesado, gente, meu Deus. Então, assim, o que faz? O senhor deu 3 boas dicas, mas em muitos momentos as pessoas elas acabam xingando umas às outras porque o nervosismo vem. Então, assim, o que o senhor diz nesse momento para todos nós, diante do momento que nós estamos vivendo? Trânsito, engarrafamento e calor não combinam. É uma combinação perfeita para o mal, para prejudicar a saúde mental. Né? Se uma pessoa está no trânsito, o trânsito está parado e não está quente, ela já fica muito estressada com isso e muito ansiosa. Agora imagina quando está quente. Vamos imaginar que o carro dessa pessoa, o ar-condicionado não está funcionando. Só vai piorar muito mais. O calor, ele faz com que a pessoa fique estressada. A pessoa começa a transpirar, a roupa vai ensopando de suor, vai molhando. A pessoa começa a ficar agoniada, perturbada, é uma confusão, o cabelo vai ficando encharcado de suor, então mexe muito com o estresse da pessoa. Sim. E a ansiedade. Né? Agora, o que fazer? Bom, seria muito bom se essa pessoa, apesar se ela estivesse no trânsito, tivesse um ar-condicionado bom dentro do carro dela, já ajudaria muito. Só que nem todo mundo consegue ter um ar-condicionado e manter um ar-condicionado ligado por conta... Com o preço da gasolina que está absurdo. Né? Então, mas vamos imaginar que ela não tem esse ar-condicionado no carro. O que ela tem que fazer? Né? Não é fácil a gente passar uma orientação para aquela pessoa, naquele momento, conseguir estabilizar. Né? Mas se ela tiver num rádio, lá eu ia falar toca-fita, mas não é mais toca-fita, é lá um tocador de música dentro do carro dela. Toca-fita, né, gente? Eu lembrei da minha época, né? Que era um tempo toca-fita. E faz tempo a sua época? Faz um pouco. Era o tempo de tocar fita. Então, se ela tiver lá um rádio, ela coloca numa música relaxante. Ela pode entrar na internet ou no celular mesmo dela e pesquisar músicas que ajudam a acalmar o estresse e a ansiedade. Vai aparecer uma série dessas músicas. Então, ela começa a ouvir dentro do carro. Por mais que esteja quente, engarrafamento, mas ela ficar ouvindo essas músicas vão chegar nos ouvidos e vai começar a acalmar o cérebro dela. Porque são músicas relaxantes. A música, ela pode levar dentro do carro dela bastante água, ela precisa de bastante água e bastante suco de maracujá. O maracujá ajuda muito também, você está tomando maracujá de vez em quando, isso vai ajudar a estabilizar a ansiedade dela. Muito bem. Você falou da sua época. Sim. Deixa eu trazer aqui essa caixinha. Vamos lá. Essa época demorou, se eu falasse da minha época, mas parece que foi ontem, né? A sua época. É verdade. Então, vamos abrir um pouquinho essa caixinha, com toda a delicadeza. Não, pode abrir. Eu que vou abrir? Vamos abrir. Vamos lá, né? Primeiro aqui tem que ser com suspense, assim meio... Ou não, pode... Não, pode ser. É uma caixinha surpresa. Vamos lá. A gente vai... Ah, entendi. Isso tem muito a ver com a minha vida mesmo, vocês me conhecem, né? Ainda tem pessoas que perguntam, Conceição, conversa contigo fora do tempo da política? Olha aí, ó. Se ela não conversasse, ela não saberia disso. Vamos falar um pouco da dona Terência e do seu Abimael. Isso. E Terência do menino Brelais, que até aos 10 anos de idade... Não, muito mais de 10 anos. Mas lá nos 10 anos de idade tinha uma dificuldade de ir para a escola, porque queria realizar um outro sonho que a gente tentou aqui contar um pouquinho para as pessoas, não é? Assim, todos esses animais lhe reportam aqui, Dr. Alfredo Brelais. A minha infância, não tem como não lembrar, né? Porque eu queria muito ser fazendeiro, né? Eu nunca imaginei na minha vida que ser um psicólogo, um pastor, teólogo, nunca imaginei. Eu queria mesmo cuidar de bicho, cuidar de cavalo, de pato, de galinha, viver minha vida assim. Era isso que eu estava focado. Mas a minha mãe, ela não sonhava o mesmo sonho comigo. Ela tinha um outro sonho para a minha vida. Então,
Ela me levou para a escola quando eu era muito criança, com 5 anos de idade, para que eu me tornasse um doutor. Esse era o sonho dela. E eu queria ser um fazendeiro. Né? Então, eu travei uma guerra com a minha mãe, desde os meus 5 anos de idade, até já... Eu parei de estudar com 14 anos, só para você ter uma ideia. Foi uma guerra. Né? Interrompi meus estudos com 14 anos de idade, mas a minha mãe me manteve na escola, muitas vezes à força, e eu não queria estar, porque a escola, para mim, ela me tirava do meu sonho, que era ir para a fazenda, né? Eu achava que eu não precisava estudar para ser fazendeiro. Mas a minha mãe, ela começou a trabalhar muito na minha mente. Ela falava que eu não ia trabalhar no sol quente, cuidando de bicho, porque fazendeiro trabalha no sol quente. Ela disse que o filho dela não ia trabalhar dessa maneira, né? Com uma enxada nas mãos, um facão na mão, que as minhas costas não iam rachar pelo sol quente, por ter que trabalhar no sol quente, mas que eu ia trabalhar no ar-condicionado, bem vestido, que as pessoas iam me procurar por ser um homem de sabedoria. Ela falava muito isso. Eu costumo dizer que a minha mãe, ela foi uma profetisa na minha vida, porque eu vivo hoje aquilo que ela profetizou na minha vida. E quando eu cheguei aos meus 21 anos de idade, o fazendeiro saiu do meu coração. Aí entrou o pastor. Entrou o pastor no lugar do fazendeiro, e o pastor depois foi chamando o psicólogo. Pastor de ovelhas. Pastor de gente, meio de seres humanos, né? Pessoas, mas eu cheguei a ter né? ovelhas também, carneiros eu cheguei a ter. Bem, mas eu fui cuidar, aí o pastor foi convidando o psicólogo, foi convidando o teólogo para fazer parte desse ministério, e eu que eu sou hoje. Sou pastor, sou teólogo, sou psicólogo, né? Sou palestrante, sou escritor, coisas que eu não planejei, mas eu confesso para você que eu hoje vivo tudo isso com muita alegria. Eu não sou hoje o que minha mãe queria contra a minha vontade. Hoje eu entendo que minha mãe tinha razão. Eu teria me frustrado se eu fosse para a fazenda. Né? E hoje eu gosto muito de animais, continuo gostando, gosto muito de zona rural. Você sabe que eu moro numa casa numa ilha, né? Cheio de mato, cercado, gosto Parintins, muito. Também, Isso. Manacapuru, são suas áreas, não é? Então eu gosto muito desses ambientes, mas não faço planos mais de criar nenhum bicho. E se tivesse que falar algo para sua mãe, dona Terência. Terência, que significa guardião. E esse nome significa guardião. Porque, de alguma forma, ela guardou esses sonhos e hoje o senhor os vive, não é, Conceição, ano que vem eu vou lançar um livro onde eu falo sobre a minha vida dentro do contexto escolar e a importância da minha mãe na minha vida. E quando você fala, o que você falaria para ela? Né? Eu falaria o que já falei. Porque quando você me entrevistava numa emissora, naquela primeira emissora, todas as vezes ela me ligava assim que o programa terminava. Né? Porque era ao vivo, né? Você estava lá fazendo as considerações finais e o telefone já começa a vibrar no meu bolso. Câmera 13, gente. Né? Tanto tempo, né? Câmera 13. Depois nós fomos para uma outra emissora, né? Fala Amazonas. Fala Amazonas. Depois, então o telefone vibrava no meu bolso. Antes de nós sairmos do ar, que entrava logo um programa logo depois do nosso. E eu atendia. Às vezes não dava nem para falar que ainda estava no ar. Aí quando eu atendia, ela falava assim para mim: alô, posso falar com o doutor, teólogo, psicólogo Alfredo Brelas, pastor Alfredo Brelas? Eu disse: sim, pode falar, é ele que está falando. Aí eu disse: ele, é tua mãe que está falando aqui. Ela dizia assim: meu filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não vejo mais, minha mãe ficou cega antes de falecer. Se eu não vejo mais, mas eu queria saber se os meus ouvidos ainda funcionam bem. Aí eu disse: pode falar, mãe. Te chamam de doutor aí nesse programa? Ele disse: me chamam. As pessoas aqui me tratam dessa maneira, com esse título, doutor Alfredo Brelas. Eu disse: muito obrigado, meu filho, porque eu achava que não estava mais funcionando bem os meus ouvidos, porque foi isso que eu ouvi, né? As pessoas te chamam de doutor. Aí ela disse: tu lembra quando tu queria ser fazendeiro? Né? Que tu queria trabalhar roçando o campo? E eu falava para você que isso não ia acontecer na tua vida? Eu disse: eu lembro sim. Ela disse: meu filho, me responde outra coisa. Aí onde você está, nesse lugar onde você está sendo entrevistado, faz muito calor? Tem muito sol aí? Eu disse: não, mãe. Aqui tem sombra, é climatizado, eu sento numa poltrona. Ela disse: muito bem, meu filho, muito bem, né?
que bom que hoje você está no ar-condicionado, bem vestido, as pessoas te chamando de doutor. A educação é a fonte, né? Você bebeu da fonte. Aí ela fala, né, tu lembra quando tu queria ser peão? Eu disse, eu lembro, mãe. Não é muito melhor ser chamado de doutor do que de peão? Eu disse, sim, mãe. Apesar de eu ter muito respeito pelas pessoas que trabalham em fazenda, certeza, entendeu? Mas ela falava que para ela era muito mais prazeroso ela ouvir alguém me chamar de doutor do que de fazendeiro, né? Bem, então, depois ela falava essas coisas, ela falava, tu lembra quando eu te levava para a escola à força? Esse eu lembro, era para te construir esse homem que tu se tornou hoje. E tudo no telefone, né? Então, quando ela ia finalizar, ela falava assim, você tem alguma coisa para me falar, meu filho? Doutor, ela fala, doutor Alfredo Brelas. Foi o que você falou agora, né? O que você falaria para ela? Eu dizia para ela, eu tenho, mãe, algo para lhe falar. Diga, meu filho, que eu estou te ouvindo. Muito obrigada, a senhora salvou minha vida. Que linda, nossa saudosa Dona Terência. Foi uma alegria tê-lo conosco, compartilhar, não é, gente? Foi tão bacana, né? Nosso café, essa boa conversa que faz tanta diferença. Foi uma alegria. Venha muitas vezes, amigo. Eu estava com saudade dessa conversa assim, para compartilhar com todo mundo, que a gente está conversando sempre, mas compartilhar com todo mundo a sua experiência de vida e a pessoa incrível que Dr. Alfredo Brelas e eu tenho certeza ainda será muito mais, porque muitas outras pessoas hoje estão compartilhando do seu dia e a vida é um aprendizado e todos nós temos muito a aprender com a sua caminhada, com a sua trajetória. Muito obrigada. Conceição, eu falo sempre que a mulher mais incrível da minha vida foi minha mãe até hoje, mas passaram pela minha vida outras mulheres incríveis também, né? E uma dessas mulheres incríveis é você. Obrigada, né? Nossa, eu estou falando isso do fundo do meu coração, porque nós já temos uma amizade de mais de 10 anos. Sim. Né? E você acreditou em mim também como em minha mãe, né? E abriu as portas da televisão para mim, da rádio, aqui, da entrevista por internet. E hoje eu sou quem sou também por causa de você. Eu reconheço isso, falo sempre às pessoas. Vocês são muito importantes na minha vida, né? E olha aqui a prova disso, carinho, né? Que você tem por mim, eu agradeço muito. Uma homenagem dessa, me fazer lembrar da minha mãe, da minha infância, né? Eu não imaginei que vocês iam montar essa fazenda aqui para mim. Muito obrigado, eu agradeço do fundo do meu coração, você pode contar comigo sempre. Amém, muito obrigada, muito obrigada. E a gente tem amigos tão incríveis, né, gente, que eu agradeço a Deus todos os dias. Muito obrigada mesmo. Eu amei a nossa tarde, o nosso café, a nossa conversa. E no sábado, lá na FM do Povo, a gente vai ter outra conversa, tá bom? Então, aguardo todo mundo a partir das 17 horas. E na próxima quarta, o nosso Fala Aí novamente. Beijos. Tchau, gente. Tchau, obrigada, gente. Tá? Foi um prazer.